Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer tudo quanto lhes tenho ordenado. Estarei convosco até a consumação dos tempos. Estas palavras definem o chamado dos primeiros discípulos e se você frequenta alguma igreja, certamente te são familiar. Assim que estas palavras definiram o chamado dos primeiros discípulos, também devem definir como tu vives. Estas palavras foram ditas por Jesus em Mateus 28, 18 a 20. Neste ponto, espelhou sua vida e ministério. Jesus passou menos de 4 anos viajando com um pequeno grupo de pessoas conhecidas como os discípulos. Depois disso, vemos o desafio final que lhes deu antes de ascender. É a grande comissão que definiria um movimento, que deviam pregar em toda parte, mudando vidas de milhões, incluindo eu e você. Assim que Jesus formou seus discípulos e ordenou-lhes a fazer o mesmo, também temos o mesmo desafio. Em 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele. Para cumprir a grande comissão e fazer discípulos, temos que viver como Jesus. A única maneira para efetivamente viver como Jesus é cumprindo o grande mandamento: amar a Deus e amar as pessoas. Marcos 12, 29 a 30. Quando cumprirmos o grande mandamento, paralelamente à grande comissão, do inglês Jesus Square, nossas vidas se tornam o que Deus quer. A pergunta que se pode fazer é: se fomos chamados para viver o grande mandamento e a grande comissão, por que muitos seguidores de Jesus não o fazem? Será que as razões para o não cumprimento incluem medo de rejeição ou fracasso? Sentimento de desqualificação ou por não saber como começar? Não ter sido discipulado pessoalmente? Falta de encorajamento? Ou expectativa de discipular os outros? Sejam quais forem as desculpas, todos fomos chamados para obedientemente responder o desafio de amar a Deus e amar as pessoas e fazer discípulos. Podemos estar muito empolgados no começo e não sabermos de onde começar. O melhor ponto de partida é olhar como Jesus começou e assim o fazer. Estudando evangelhos, notamos que Jesus teve um processo intencional para o desenvolvimento de um discipulado que duraria pouco menos de 4 anos para sua implementação. Desenvolveu relacionamento com pessoas que estavam em diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento na jornada espiritual. Ele gastou seu tempo viajando com essas pessoas em seus níveis de maturidade espiritual e continuamente desafiando-os a sair de um nível para o outro em sua caminhada com ele. Ajudou a mover-se da descrença para a maturidade, discipulando os que procuravam conhecê-lo e seguiam-no. Desafiou-os a tornarem-se fazedores de discípulos. Ao derramar sua vida em um pequeno grupo, ele deu a certeza de que o cristianismo cresceria mesmo depois de ele partir. Fez isso através de seus discípulos, com milhões de pessoas que conheceram seu Salvador. Olhando para como Jesus discipulou seus seguidores, levando-os da descrença para a maturidade, podemos identificar 5 desafios em que ele lhes submeteu. 1. Vinde e vede. 2. Arrependei-vos e crede. 3. Sigam-me. 4. Sigam-me e sejam pescadores de homens. Ide e produzei mais frutos. O material do discipulado, viver o grande mandamento e a grande comissão, é constituído pelos desafios acima e projetado para nos ajudar a fazer o que Jesus fez. Neste material, o processo de discipulado de Jesus foi desenvolvido em 7 estágios práticos que podes seguir para discipular os outros. Os 7 estágios ao longo deste discipulado são: Estágio 1. É desenvolvido no desafio Vende e Vede e ajuda os seguidores a entrar no mundo dos descrentes. Estágio 2. É constituído no desafio Arrependei-vos e crede e mostra aos seguidores como partilhar o Evangelho. Estágio 3 e 4 estão focados no desafio de Sigam-me. Estágio 3. Aprende-se a afirmar a nova identidade.
Estágio 4. Redefinem sua visão baseado nos princípios e prioridades do Reino de Deus. Estágios 5 e 6 é desenvolvido no desafio de sigam-me e sejam pescadores de homens. E isso envolve mobilizar crentes para servir e comissionando-os a multiplicarem-se em outros. O estágio 7 é baseado no desafio de produzir mais frutos. Neste estágio, estabelecemos-los como fazedores de discípulos maduros através de suas vidas e não apenas em ocasiões. Cada estágio proporciona-nos ferramentas e fontes para ajudar-te na implementação da sua jornada do discipulado individual, pequeno grupo ou em uma igreja. Oramos para que os que usam este material aprofundem sua devoção a Jesus, equipem e mobilizem seguidores de Jesus para cumprirem o seu chamado. Ajudem seguidores de Jesus a multiplicarem-se em outros que possam fazer o mesmo, em quem também fará o mesmo com os outros. Agradecemos por estares nesta jornada. Baixe o aplicativo J-Life para mais informações. Clique em Open Access, registra-te, ferramenta do discipulado, viva o grande mandamento e a grande comissão.